Olá, nesse vídeo aqui eu gostaria de falar um pouco sobre modelagem científica em geral, alguns aspectos que eu acho importante do assunto e talvez dar alguns exemplos do que eu estou falando. A versão mais comum, imagino, de descrever o que seria um modelo científico, uma modelagem científica, seria dizer que você tem um objeto diante de si e desse objeto você irá considerar somente alguns aspectos, ou seja, você irá abstrair somente certos aspectos que você imagina relevante, né, por alguma razão que não é científica, mas puramente casuística ou intuitiva, e você então abandonará o objeto real, por assim dizer, e fingirá que o objeto real consiste, na verdade, de um objeto esquemático que consiste somente daquelas características que você abstraiu, que você recortou. Ou seja, o objeto passa de um ente da realidade, né, entre aspas, para um ente puramente construído e finito, né, de alguma forma. Porque você extraiu daquele objeto somente uma quantidade finita de características e você finge que o objeto é constituído somente dessas características que você recortou dele. Após esse recorte, certos princípios que se julgam, que são julgados intuitivos de alguma forma, são estabelecidos. Então, de posse desses elementos abstraídos do objeto, mais certos princípios, que são, na verdade, julgamentos a respeito dessas abstrações, né? Então, num estilo lógico-dedutivo, você extrai desses princípios uma série de consequências, a princípio aplicando um método puramente lógico-dedutivo. Ou seja, consiste então de tem um objeto, você abstrai certas características dele, finge que o objeto consiste dessas características, impõe certos julgamentos, certos axiomas, por assim dizer, a respeito dessas características, e então aplicando a lógica analítica, né, você então extrai desses princípios fundantes uma série de consequências. Né? Eu imagino que esse seria a estrutura básica do modelo científico, o qual tem a função básica de tentar prever comportamentos. Né? Então, se o modelo científico não for capaz de fazer boas previsões, então significa que os princípios fundantes que você estabeleceu, ou até mesmo eventualmente as características que você abstraiu do objeto, elas não são adequadas de alguma forma. Né? Então essa é mais ou menos a ideia da modelagem científica. Agora, há evidentes inúmeros problemas com isso. Isso é um procedimento extremamente aproximado sobre diversos aspectos. Por exemplo, o primeiro aspecto que você poderia chamar atenção quando eu disse que você olha para um objeto da realidade e abstrai dele certos adjetivos, ou seja, certas características, né? Finge que o objeto é composto somente daquelas. Eu usei a palavra realidade, um objeto da realidade, né? Pressupondo que eu olho a realidade. Né? Mas só isso já seria um problema, só isso já é uma falácia monumental. Por uma série de razões, nós não temos acesso à realidade como ela é de fato, ou seja, a realidade em si mesma. Nós temos acesso a uma mera representação da realidade através do nosso corpo, ou através das nossas faculdades cognitivas, espirituais, ou diversas possíveis tipos de faculdades associadas ao sujeito. O que é o objeto em si mesmo? O objeto como ele é na sua própria estrutura, ou se você quiser, é a representação divina do objeto, a representação que, digamos, Deus tem do objeto, é contraposta à representação que nós temos do objeto. Né? Então, se você quiser dizer que a realidade do objeto consiste na representação divina, eu acho que até é uma forma razoável de ver do que se trata. Né? Contraposta à representação que nós temos dele, que é extremamente deficiente. Em primeiro lugar, o objeto chega a nós, né, através do nosso aparato sensorial, que, portanto, só vai compartimentar o objeto, né, em diversos
em diversas frentes e vai captar somente aquilo que se adequa à forma do aparato sensorial, e o resto vai ser descartado. Além do filtro que consiste o nosso aparato sensorial, existe também o fato de que, considerando o conteúdo que o nosso aparato sensorial é capaz de obter do real, e considerando a forma que o nosso aparato sensorial imprime esse conteúdo, dado esse material que chega pelos sentidos, nós teremos então a tarefa de representá-los. E a nossa mente dispõe certamente de um conjunto limitado de recursos para representar esses objetos. Nós podemos, por exemplo, somente representá-los espaço-temporalmente. Ou seja, o espaço e o tempo eles são nada mais do que as formas que nós temos de representar os entes. Dada então esta representação, há a tarefa de pensar sobre essa representação, e o nosso pensamento, por sua vez, ele também opera de acordo com estritas regras. Por exemplo, nós só conseguimos pensar as coisas dentro de certas categorias, tais como a categoria de parte e todo, categoria de unidade e pluralidade, causa e efeito, coisas desse tipo que estão na própria estrutura da nossa faculdade de pensar. Ou seja, há uma série de filtros, como você pode ver, desde o objeto real, por assim dizer, do objeto como ele é em si mesmo, ou a representação divina dele, até a representação que nós temos dele e as formas pelas quais nós pensamos sobre essas representações que nós temos. Ou seja, existe um abismo gigantesco entre o que de fato chega a nós e aquilo que nós podemos pensar dessas coisas e a coisa em si. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que o nosso próprio modo de representar e de pensar as coisas, ele já consiste em um filtro poderoso para a realidade. E, portanto, isso já consiste em um recorte da realidade. A própria forma em que nós captamos a realidade já consiste num recorte. E não somente aqueles recortes que nós imporemos após essa captação, mas a própria captação em si e o pensar sobre essas representações já consiste em um recorte. Então, por assim dizer, o modelo, ele já está presente na mera observação e no mero pensar sobre a realidade. Isso explica porque a matemática parece ser uma ciência que descreve de modo tão apropriado o mundo exterior. Porque ela, na verdade, se refere àquilo que nas nossas representações e nos nossos pensamentos corresponde à parte puramente subjetiva. Ou seja, a matemática é aquilo que decorre das próprias leis da nossa cognição e da nossa intuição. Portanto, se a matemática descreve muito bem um certo fenômeno, uma certa realidade, é pelo fato de simplesmente aquela realidade estar sendo representada pelo nosso método, pelo nosso meio de cognição e nosso meio de pensamento. Então, quanto maior for a distorção causada no objeto pelo nosso estilo de pensar e representar, melhor a matemática irá parecer descrever essa representação. Ou seja, a matemática corresponde àquilo que há de nós na representação e não àquilo que há do objeto na representação. De tudo isso que eu falei, talvez o mais chocante e o que talvez cause maior potencial de discórdia é a afirmação de que espaço e tempo são as formas pelas quais nós intuímos os objetos. Ou seja, espaço e tempo não são coisas reais por si, mas são simplesmente coisas que de alguma forma estão dentro de nós. As formas pelas quais nós representamos as coisas. Essa ideia que é defendida por Kant tem mais de 250 anos e ela foi, com mais ou menos esse atraso, redescoberta na física, embora os físicos não a concebam dessa forma que eu estou falando. Mas quando você vê, por exemplo, a presença de diversas partículas, como spinores e até mesmo fótons, Fóton, por exemplo, não representa espaço e tempo. Os chamados spinores representam espaço e tempo numa forma totalmente diferente das que nós concebemos. Então, não podem ser propriamente chamados de espaço e tempo, suponho. Ou seja, espaço e tempo não são coisas absolutas, mas são formas de representação que dependem
do sujeito que as representa. Alguns sujeitos, alguns entes, talvez tenham outras formas de representação inconcebíveis para nós, já que nós apenas concebemos coisas espaço-temporais. Para ser um pouco mais justo, as grandes revoluções de ideias que ocorreram no século passado na física foram, na verdade, introduzidas por homens que estudavam filosofia. Por exemplo, Albert Einstein e Werner Heisenberg. Albert Einstein sempre enfatizou o estudo de epistemologia e Werner Heisenberg era um grande amante de Platão. Bom, deixando isso de lado agora, o que eu quis é enfatizar o fato de que o corte da realidade, que supostamente ocorre conscientemente, na verdade ele ocorre muito antes da consciência, ele ocorre no próprio aparato sensorial, e depois na intuição e por último no pensamento. Além disso, eu também espero ter dado alguma luz, alguma possível explicação pelo fato de que a matemática descreve tão bem a realidade, devido ao fato de que a matemática é aquilo que corresponde na representação a nós, né, e não ao objeto. Agora eu gostaria de trazer a reflexão de quais são os possíveis fatores que influem nesse dito corte, né? Que tipo de fatores são levados em consideração ao modelar um objeto? O modo como a coisa normalmente ocorre é assim. Primeiro fixam-se certos conceitos básicos baseados na experiência comum do dia a dia. Sem tais conceitos básicos seria impossível sequer formular um experimento para que esses conceitos pudessem ser posteriormente depurados. Ou seja, o experimento serve apenas para confirmar certas categorias que já se presumem serem válidas para encarar aquele determinado problema. Por exemplo, num experimento que planeja determinar a que temperatura a água congela, já é presumido que temperatura, seja lá o que essa abstração signifique, tem algo a ver com o congelamento da água. E mais ainda, que, para todos os efeitos, esta abstração é o único fator determinante no congelamento da água. Desse modo, já presume-se de antemão um conjunto determinado de conceitos pertinentes. Então, os próprios experimentos já presumem uma certa visão de mundo estabelecida, ou seja, já presume conceitos sobre os quais perguntas serão feitas e respondidas através desses experimentos. Então, na grande maioria dos casos, os experimentos se resumem simplesmente a responder perguntas como sim ou não. E somente numa porção muito pequena e rara dos casos, eles produzirão resultados extremamente inesperados e que fugirão a essas categorias já pré-estabelecidas. Grosso modo, portanto, os experimentos contribuem muito pouco na síntese de um modelo científico, mas simplesmente servem, na maioria dos casos, para simplesmente referendar uma visão de mundo já pré-estabelecida. Aliás, uma teoria científica com categorias já mais ou menos pré-estabelecidas. Essas categorias normalmente são retiradas da experiência cotidiana, da normalidade do senso comum. Além dessas categorias do senso comum e de experiências de laboratório que servem muitas vezes para referendar essas categorias, outro fator que é importante na modelagem científica e, sobretudo, na modelagem matemática, ou seja, na tentativa de dar uma precisão quantitativa ao que se observa, supondo que seja possível extrair categorias quantitativas desse experimento, é a complexidade da matemática utilizada para descrever. Complexidade matemática que não se refere simplesmente a um nível de abstração dos conceitos utilizados, mas também o trabalho técnico que envolve em manipular esses conceitos. Portanto, o fator limitante no modelo científico não é somente a seleção do recorte abstrativo que é feito do objeto, mas também a escolha da linguagem que será utilizada para representar esse recorte abstrativo. No que se refere ao recorte abstrativo que é feito do objeto, nós temos os conceitos extraídos da experiência do dia a dia, experiência comum, e aquilo que foi depurado dos experimentos em laboratório, por exemplo, experimentos mais calculados para tentar depurar um pouco esses conceitos. E estabilizado esse recorte, então a preocupação será em qual linguagem, em qual nível de linguagem será utilizado para tentar
representar quantitativamente esse modelo. É bastante comum nas primeiras abordagens de um certo modelo optar-se por uma linguagem bem simples. Portanto, por exemplo, quando se observa que uma determinada grandeza aumenta de acordo com uma outra grandeza, pode-se supor inicialmente, caso não haja mais informações da experiência, que seja, por exemplo, um crescimento linear, ou seja, é uma simplificação inicial, a escolha de uma determinada linguagem, que posteriormente poderá ser trocada caso as previsões não correspondam de modo suficientemente acurado às expectativas. Portanto, podemos dividir em três tipos os ajustes aos quais um determinado modelo científico está sujeito: ajustes de conceitos iniciais pré-estabelecidos, ajustes devido ao refinamento desses conceitos por meio de experimentos e ajustes na linguagem que será utilizada para representar este modelo. No caso de haver categorias quantitativas, a linguagem escolhida normalmente é a matemática, e, portanto, caberá escolher quais objetos matemáticos serão utilizados. E o nível de precisão almejado pode implicar na escolha de diferentes objetos. Eu queria agora dar um exemplo mais ou menos simples de modelo matemático, certo? Que é o modelo de crescimento populacional. Então, quando você pensa em crescimento populacional de uma determinada espécie, de uma determinada população, seja de bactérias ou até elefantes, tem algumas ideias que são vistas a olho nu, né? Por exemplo, você sabe que existe uma quantidade finita de recursos naturais, né? E, portanto, a disponibilidade de recursos naturais, ela certamente interfere na quantidade de indivíduos numa determinada região, né? Se há disponibilidade de recursos naturais naquela região ou não. Outro fator que interfere certamente no balanço da quantidade de indivíduos de uma determinada população é a existência de predadores daquela espécie, né? Então, esses são dois importantes fatores que a nossa observação diz que interferem: a disponibilidade de recursos naturais e a existência de predadores. Então, isso é uma coisa que a gente ganha simplesmente de observar. Então, são dados importantes. Então, deixa eu escrever aqui para que a gente lembre. Então, disponibilidade de recursos naturais, né? Se possível, isso daqui deveria estar incluso no modelo, né? Outro é predadores. Outro fator também é não só ser comido e morrer de fome, mas também existem outras espécies que eventualmente competem pela disponibilidade desses recursos naturais, né? Você poderia, se quisesse, indiretamente incluir isso na disponibilidade dos recursos naturais, né? Ou seja, a disponibilidade de recursos naturais iria, de algum modo, codificar já dentro de si, estar embutido na disponibilidade de recursos naturais, seria aquela disponibilidade levando-se em consideração que existem outras espécies competindo. Mas isso é meio demais, então vamos escrever explicitamente a competição. Certo? Então, coisas que interferem eventualmente a olhos vistos, né, no número de indivíduos de uma espécie, no crescimento vegetativo. Aí você pode conceber diversos outros fatores físicos, por exemplo, talvez a temperatura, a umidade, isso afete de algum modo a dinâmica populacional, né? Então são fatores que nós não conseguimos a olhos vistos, pelo menos, ver. Precisaria, nesse caso, um experimento mais bem desenhado, que incorre naquela segunda categoria que eu falei. A primeira
aquilo que a gente consegue ver a olhos nus, e a segunda, que se refere a experimentos do tipo de laboratório, que envolvem dados mais sutis, né? Então, mas veja que de qualquer forma, se eu supor que a temperatura influi, por exemplo, na quantidade de indivíduos, e eu faço um experimento para ver se a temperatura influi, eu preciso já de antemão ter algum sinal de que a temperatura influa, né? Então, ou então a mera hipótese, a temperatura influi em tudo, por que não nisso também? Então, a fase que vem antes de desenhar um experimento já pressupõe uma suspeita de que aquele fator está envolvido. Se aquele fator nem passa pela sua imaginação estar envolvido, por exemplo, a posição das estrelas influi na quantidade de indivíduos, então você não considera. Então, o design dos experimentos que vão detectar possíveis fatores de influência, eles já pressupõem, em primeiro lugar, o conceito abstrato desses fatores de influência, por exemplo, o conceito de temperatura. O que é temperatura? Não sei, é uma escolha abstrata aí de um número que significa alguma coisa. Então, você supor, por exemplo, que essa medida, esse recorte abstrato da realidade, que é a temperatura, este fator tenha uma correlação com a dinâmica populacional. Da onde que vem isso? Isso daí, ou seja, isso é a fase pré-científica. É tudo na base da intuição, da subjetividade, da experiência, das conversas, ou seja, diversos fatores contingentes, né? Portanto, se nós ignorarmos todo o resto e considerarmos apenas esses três fatores, isso daqui constitui um recorte da realidade, né? Você vê elefantes, você vê coelhos, você vê uma série de animais, você pensa em bactérias, pelo que você aprendeu de bactérias lá na escola, mitose. Então, com toda essa maçaroca que você tem na cabeça, você chega a esse recorte abstrativo aqui. Portanto, dizer crescimento populacional para nós significará pensar numa coisa que não existe, que é feita dessas três características aqui aproximadamente, né? Mas é claro que o nosso objetivo ao fazer esse modelo é, na verdade, obter estimativas numéricas de coisas. Nós queremos saber números, né? Então, é necessário dar uma linguagem quantitativa ao modelo, usar, então, a matemática, né? E como é um recorte abstrativo, pode ser que esse recorte abstrativo seja feito não só em se tratando de populações e tal, mas talvez outros fenômenos que não têm absolutamente nada a ver com dinâmica de populações poderiam, no final das contas, ter uma descrição quantitativa exatamente como essa, né? Por exemplo, em certas condições, o fenômeno de juros vai ter um comportamento similar às vezes, uma equação, até uma precisão numérica, uma equação, vamos dizer logo, que codifique os mesmos comportamentos que estão dados aqui. Ou seja, o recorte, às vezes, ele é tão abstrato que ele pode servir para coisas materialmente completamente diferentes, como dinheiro e seres, né? Seres vivos. Coisas absolutamente materialmente diferentes, mas que, dependendo do nível de abstração que você faz, eles vão ser encarados da mesma forma, para você ver quão profundo é esse recorte, o quão distante da realidade ele de fato está, né? Quando eu uso a palavra abstrair, aqui eu uso no sentido original, da raiz latina da palavra, que significa puxar para fora. Ou seja, você extrai do objeto apenas uma quantidade limitada de características e finge que o objeto consiste daquelas características. Quanto menor o número de características que você extrai, mais abstrato é, mais irreal. Então, é como se você tivesse um copo que é transparente e você extrai a transparência do copo. E daí você passa a lidar com o copo como se fosse simplesmente transparência, né? Eu sei que é um exemplo meio forçado, mas
essa confusão de parte e todo, que é característico do pensamento abstrativo, é uma coisa que o cientista normalmente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes ele fica tão viciado em se referir ao objeto através de um conceito abstrato, né? Ou seja, através de um mero conjunto de características dele, que ele esquece o que o ente é em si mesmo. Por exemplo, às vezes, frequentemente você vê pessoas falando assim, o DNA é um código. Daí você fala, peraí, é mesmo um código? Ele é realmente um código? É claro que não. A pessoa está se referindo a parte pelo todo, né? Ou seja, ele está se referindo a um objeto apenas por uma mera característica sua, ou uma característica pensada, não real, né? Uma analogia até, certo? Então isso é muito perigoso para o cientista em muitos casos, né? Isso pode levar a reducionismo, a fetiches, uma série de coisas, né? Isso é especialmente perigoso para a física, que lida com, se propõe, né, a explicar a estrutura da matéria, né, ou o movimento e matéria, e se recorre a todo momento a figuras de linguagem para definir conceitos, analogias, pensamentos fetichistas. Isso tudo desvia, ainda mais em se tratando de tentar descrever a realidade, né? Isso é muito perigoso, porque onde os conceitos, a necessidade de um exame filosófico dos conceitos é tão importante, você se deixa levar por esses fetiches, esses chavões, né? Então, me estendi muito aqui nesse comentário, mas simplesmente para enfatizar e deixar você atento a isso, que o modelo ele é um mero recorte abstrativo. Então não se vicie muito na linguagem de se referir ao objeto como se ele fosse o recorte, né, que é uma coisa que assola o mundo científico, certo? Mas tendo sempre em mente que isso daqui é uma fantasia, que às vezes é útil para você extrair determinado comportamento de maneira aproximada e para certos fins normalmente quantitativos, de usar aqueles dados em outros, né? Então é bom deixar claro que a coisa aqui está muito na esfera da utilidade e não na esfera da realidade, de ser fidedigno a coisa em si, mas simplesmente num coeficiente de utilidade que você impõe, né? Então a linguagem que eu escolher para descrever isso daqui do ponto de vista quantitativo pode acabar por ser, no final das contas, a mesma que irá descrever outros fenômenos que são completamente alienígenas, esta situação aqui. Ok? Então agora, para facilitar mais a minha vida, como isso aqui é uma exposição esquemática, a princípio eu vou desconsiderar dois fatores aqui. Eu vou desconsiderar a disponibilidade de recursos naturais como sendo finita, ou seja, eu vou inferir que a disponibilidade de recursos naturais é infinita, ou seja, sempre há recursos naturais. Eu vou supor que não há predadores e que não há competição. Você fala, nossa, mas você está restringindo muito, né? Eu falo, eu sei, mas o objetivo inicial aqui é simplesmente um exemplo para trabalhar essas ideias do modelo científico, não quais fatores eu vou levar em consideração. Poderia ser esse, poderiam ser esses, poderiam ser mais, poderiam ser outros. Não importa. Então, eu, na verdade, só enumerei 3 coisas que me vieram à cabeça, mas por que eu vou, a princípio, simplificar muito mais do que essas coisas que me vieram à cabeça, né? Porque eu quero tratar isso do ponto de vista quantitativo, né? O que pode imprimir ao problema dificuldades de outra natureza técnica, por exemplo, né? Então, se eu não desejo que a coisa fique muito complicada de ser tratada matematicamente, eu vou restringir mais, né? Ou se eu não sei, às vezes, uma determinada linguagem que é apropriada para descrever isso daqui, eu não sei como codificar isso matematicamente, por exemplo, não sei como dar precisão quantitativa a isso, né?
Então, eu vou considerar a coisa mais modesta, mais abstrata, né? E daí eu vou, então, tentar dar uma forma quantitativa para esse modelo mais restrito. Por quê? Porque eu só sei dar forma mais simples, né? Ou seja, mais abstrato. Mais simples aqui significa mais abstrato, tá certo? Mas é verdade que quando você considera um modelo simples e você dá a precisão quantitativa a ele, você aprende alguma coisa, você entra mais em contato com as nuances da técnica, então você ganha insights de como você poderia estender essa linguagem para abarcar outros fatores, como por exemplo predador e competição, certo? Então, mas a princípio, encarando a coisa no nível muito abstrato, eu vou desconsiderar predadores, vou fingir que isso não existe, vou desconsiderar competição, vou fingir que não existe, né? E vou considerar então apenas a disponibilidade dos recursos naturais infinita, certo? Mas é claro que ainda está faltando aqui uma hipótese que é difícil, assim, que é melhor formulada do ponto de vista quantitativo, já que o problema quer estimar números, a dinâmica em si, ela tem que ser expressa de modo quantitativo, né? Não tem como você expressar a dinâmica em palavras. Então, qual que é a hipótese sobre a dinâmica? É assumir que existe uma sazonalidade, né, dos ciclos de populações. Então, o que será assumido aqui, em palavras, é que o crescimento vegetativo é constante num determinado período, num certo período. Isso significa dizer, por exemplo, que durante vamos dizer assim, elefantes que nascem e morrem durante um ano, certo? Então, se eu contabilizar o percentual da população de elefantes numa determinada região que morre e que nasce, então aí eu obtenho a proporção final, ou seja, a proporção final, que é o crescimento vegetativo, pode ser negativo ou positivo. Negativo significa que morreu mais que nasceu, e positivo que nasceu mais que morreu. Então, essa proporção da população de elefantes, eu vou assumir que ela é, por exemplo, constante durante um ano. O que isso significa? O crescimento vegetativo é constante em um certo período. Significa que, por exemplo, em um ano, se eu tomar o período fixo, a unidade de medida como um ano, significa dizer, por exemplo, que todo ano aumenta em 20% a população de elefantes. Ou a cada 5 anos aumenta em 20%. Ou o contrário, ou a cada 5 anos cai 20%, algo assim, né? Então, aqui você vê que a disponibilidade de recursos sendo infinita, a falta de predadores, a falta de competição, parece levar a coisa a ficar meio distante da realidade, né? Ou seja, é claro que a coisa não se multiplica sem controle, e também não são todas as espécies que desaparecem, né? Que tem crescimento vegetativo negativo a cada ano até que desaparece. Não, né? Você vê oscilações e tal que tem a ver com a presença de predadores, recursos naturais, migrações, né? Migrações é um outro fator que poderia ser levado em consideração. Ou seja, são vários fatores assim bem... Todos esses fatores, na verdade, que nós levamos em consideração, se você for ver, são bem grosseiros, assim, né? Tudo muito grosseiro. Um pensamento que você tem, você tenta atribuir um número àquilo, atribuir um coeficiente àquilo lá. É tudo nessa base. Muito empírico, muito intuitivo, né? Portanto, assumir que o crescimento vegetativo é constante num certo período, isso é bem forçado, né? Mas por razão de não ficar muito complicado por agora, nós vamos assumir isso.
né? Então, por exemplo, a cada uma determinada espécie significa que existe uma certa unidade de tempo para ela e eu vou assumir então que, por exemplo, a cada ciclo dessa unidade de tempo a população duplica, por exemplo, ou aumenta pela metade e assim vai, ou então decai, mas eu vou assumir que é constante. Portanto, se finalmente agora, pondo isso na ponta do lápis, ou seja, tentando escrever essas quantidades e imprimir essa lei quantitativa que eu enunciei aqui, como que ficaria? Ficaria então, você tem N0, o número de indivíduos num determinado instante inicial. Aí após um ano, ou um mês, ou qualquer que seja o ciclo de tempo que eu fixei, você tem uma população N1. E depois mais um ciclo, uma população N2. Então qual que é qual que é qual que é a diferença entre N1 e N0? Bom, o número de indivíduos após um ciclo será o quê? Será o número de indivíduos no instante inicial. Seria isso se não houvesse nascimentos ou mortes, né? Assumindo que haja nascimentos e mortes, então haverá uma fração de N0 que será perdida ou será incrementada, né? Ou seja, uma certa fração alfa. Desculpa, deixa eu usar R aqui. Uma certa fração R. Então esse R é o crescimento vegetativo, ou seja, inclui mortes e nascimentos. Então, quando eu infiro que uma fração da população no instante, por exemplo, agora é N0, eu afirmo que a população no ano seguinte será incrementada por uma fração que é constante para todos os anos da população naquele ano. Isso é muito restritivo também, né? Mas qual que é a base disso? A base disso é o fato de que quanto mais indivíduos você tem, mais nascimentos você tem, ou mais mortes você tem. E existe uma tendência intuitiva de assumir que isso é proporcional ao número de indivíduos, né? Ou seja, um elefante tem dois. Se um elefante tem 2 elefantes, então 2 elefantes têm 4 elefantes. Uma coisa mais ou menos assim, né? Então, isso é o que está implícito aqui no crescimento vegetativo constante num certo período, né? Crescimento vegetativo relativo ao número de indivíduos. Significa exatamente isso, né? Então, essa hipótese aqui ela é muito forte, porque ela imprime uma sazonalidade relativa a alguma unidade de medida de tempo, imprime essa visão intuitiva também de que se um elefante gera 2, então 2 geram 4, né? E que se numa população de 10 elefantes morrem 2 por ano, então numa população de 20 elefantes morrem 4 por ano, né? Essa visão de proporcionalidade das coisas, né? Baseada num pensamento tipo estatístico, assim, né? Certo? Então você vai vendo, assim, o quão distante da realidade, na verdade, o modelo é. Há uma série de vícios mentais que vão entrando sem você perceber, né? Coisas inconscientes que você põe ali sem perceber, mas o fato o modo como você toma essas medidas, sem falar o que eu mencionei antes, né? Tipo, o fato de que você acha que o que você vê é real, mas existe uma série de coisas em jogo ali que você não vê e que você não tem como ver, né? Então quando você vê quão restrito é um modelo por fatores às vezes que você não está consciente, né? Coisas que você imprime ao modelo sem perceber, visões de mundo, senso comum, vícios de pensamento, fetiches, tantas coisas que você impõe ao modelo e que muitas vezes estão presentes numa certa comunidade científica. Então, vícios de comunidade, paradigmas momentâneos, tantas coisas que influem que realmente o único fator de julgamento só pode ser a utilidade, né? Se corresponde bem
dentro de um determinado nível de acurácia aceitável, certo? Porque tudo que nós queremos aqui no final das contas é que os resultados estejam dentro de uma margem de erro aceitável, certo? Nós não estamos interessados tanto em descrever em detalhes a realidade, mas tentar descrevê-la somente na medida da utilidade para um determinado propósito, né? Isso, na verdade, é comum a todas as ciências, né? Eu acho até mesmo a física, se você quer saber, certo? Mas voltando aqui então, assumindo essa hipótese de crescimento vegetativo sazonal constante, no N2, após um ciclo, então, né, após uma estação, por assim dizer, você terá N1 mais Rn1. E depois, o N3, né, depois de mais um período, será N2 mais Rn2. Se você coloca, só colocando em evidência aqui, seria expresso assim, né? Mesma coisa aqui. Ou seja, depois de N períodos, você terá 1 mais R elevado à potência K vezes o N0. Certo? Então, como eu disse aqui, você tem um crescimento do tipo exponencial e que vai levar ou à explosão da espécie ao infinito ou à extinção dela, né? Portanto, isso daqui poderia ser usado para descrever só numa determinada faixa de tempo, né? E se você quiser aumentar um pouquinho o nível de precisão, você vai ter que levar em consideração competição, disponibilidade de recursos naturais e assim por diante, né? Os predadores também. Mas, como eu disse, eu estou aqui interessado somente em evidenciar certos aspectos de modelagem científica e da impressão nesse modelo de uma linguagem matemática, né? Quando, claro, você está interessado em números. Então, você imprime ali uma lei quantitativa à coisa. A lei quantitativa que foi impressa, que está impressa é essa. O que está embutido nessa lei quantitativa aqui é o crescimento vegetativo sazonal. E, claro, a ausência de competição de predadores e tal. Que isso tudo, né, quando passou pela minha subjetividade, pela minha mente, produziu isso aqui. Certo? Pois bem. Agora, como nós queremos que isso daqui seja uma tentativa de modelo populacional geral que sirva para qualquer animal, tem um problema, que é o seguinte: o período de reprodução, ou seja, o ciclo de reprodução, como nós supusemos aqui, pode ser que seja de um ano para uma espécie de animal, pode ser que seja de um mês para outra espécie, pode ser que seja de um segundo para uma bactéria, não sei, certo? De modo que nós teríamos, se quiséssemos dar uma melhoradinha nisso daqui, escrever uma lei quantitativa que pudesse ser válida para todas as espécies de animais, certo? Ou seja, uma lei quantitativa que fosse independente da unidade de tempo do ciclo, né? Então, para entender isso, você tem que perceber que essa taxa relativa de crescimento vegetativo R, ela depende claramente do tamanho do ciclo. Quando você pensa, por exemplo, em juros, que pode ser modelado através dessa equação também, e nesse caso você vê o nível de abstração que nós estamos aqui, nós abstraímos tanto da condição de animal e reprodução, etc., que uma coisa que você pode eventualmente usar para descrever juros compostos, né, é exatamente a mesma forma que você usa para descrever comportamento animal. Ou seja, onde que demografia de uma população e juros podem de alguma forma estar relacionados? Só na nossa mente, que abstrai, né? Quando você olha para essa expressão aqui, você vê que o R, que é a taxa de crescimento vegetativo,
ele depende do período, né? Se crescer, por exemplo, 20% anualmente, é completamente diferente de crescer 20% ao dia, né? E, portanto, esse R ele depende do intervalo de tempo, né? Do tamanho do período, certo? Portanto, esse R eu posso interpretá-lo como uma função do comprimento do tempo, do intervalo de tempo. Ele vai depender. Então, se eu, por exemplo, considerar como unidade de tempo, se eu considerar como unidade de tempo H, ou seja, 0, aí você tem H, certo? Aí você tem 2H, etc. Ou seja, o H aqui pode ser um mês, pode ser um dia e assim por diante. Então o R, que é a taxa de crescimento, eu vou colocar o H aqui embaixo assim, ele vai depender de H, certo? Ele vai depender de H, mas ele é o mesmo para cada intervalo. Então aqui a taxa é RH, aqui a taxa é RH e assim por diante. Ou seja, por exemplo, a taxa de crescimento é de 100% para bactérias, uma taxa de crescimento para bactérias é 100% por segundo, né? Isso significa que é 100% nesse segundo? Não, eu estou assumindo que é 100% para qualquer segundo, tá certo? Então não depende do tempo, depende simplesmente do comprimento do intervalo de tempo. Se é anual, se é mensal e assim por diante. Portanto, se você pegar um instante t aqui, e você tem um instante t mais h, que é um ciclo depois, certo? Então, pelo nosso modelo de crescimento vegetativo sazonal constante, você vai ter que o número de indivíduos no tempo t mais h, ele será o número de indivíduos no tempo t vezes 1 mais RH, onde RH é a taxa de crescimento relativa num período de comprimento H. Ok? Dizer que eu quero que esse modelo seja independente do intervalo de tempo do ciclo significa dizer que eu gostaria de considerar um intervalo tão pequeno quanto possível, porque um comportamento que pode ser descrito com uma taxa de crescimento anual também pode ser descrito por uma taxa de crescimento semestral, né? Você calcula a taxa de crescimento anual baseada na semestral. Você só compõe a semestral, você ganha anual, certo? Mas, se você tem um modelo só para anual, como é que você ganha para semestral? E para menor que semestral? E para menor? E assim por diante. Ou seja, isso significa que para você descrever todos os comportamentos possíveis, você precisaria de uma taxa que fosse uma unidade de medida comum para todas elas. Só que não pode existir porque não existe um número que é menor que positivo que é menor que todos os números positivos. Não é? Ou seja, você fala, aqui o parâmetro é mensal. Fala, não, mas tem parâmetros menores que mensais. Tudo bem, vamos fixar então dia. Não, mas tem situações que você considera menos que dia. Tudo bem, segundo. Não, mas certas bactérias se reproduzem mais rápido. Então tudo bem, o que você vai fazer? Tem que pegar um parâmetro infinitamente pequeno. Né? Um intervalo de tempo infinitamente pequeno. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer o H ser cada vez menor. E com isso você busca ganhar então uma expressão, uma lei quantitativa, fazendo esse H tender a zero, que descreva todos os possíveis comportamentos, né? Ou seja, uma unidade de medida absoluta que sirva para qualquer unidade de tempo que você escolha. Então, como que a gente vai fazer isso? Qual que é a linguagem apropriada para descrever esse tipo de lei instantânea? Né? Porque nós estamos fazendo um intervalo de tempo I a zero, o que vai acontecer com o RH, que é a taxa de juros relativa no período?
ele vai ser uma taxa de juros que não vai ser mais no mês, mas vai ser no dia, vai ser no segundo. Ou seja, vai ser uma taxa de juros relativa, uma taxa de crescimento vegetativo relativa instantânea. Seja lá o que isso significa, né? É uma abstração, mas é uma abstração que, pelo visto, pode ser útil porque ela tem um poder generalizante grande, né? E nós sabemos que existe já uma linguagem apropriada para descrever esses leis de transformação instantâneas, que é a linguagem de diferenciais, uma linguagem de derivadas, né? Então nós vamos tentar aplicar essa linguagem, escrever isso nessa linguagem, então, na linguagem de derivadas, né? A linguagem de derivadas, estou dizendo, é a linguagem apropriada para descrever as transformações instantâneas, certo? É por isso que nós vamos tentar forçar o aparecimento dela aqui, né? Então, ou seja, você já sabe que existe toda uma tecnologia para lidar com leis de transformação instantâneas. Então, se você tem um problema que você quer converter para uma lei de transformação instantânea, faz todo sentido que você tente direcioná-lo para aquela linguagem pré-existente, porque você tem toda uma tecnologia desenvolvida que você poderia empregar, né? Então, nesse momento, eu poderia falar, não, eu quero inventar uma nova linguagem de expressar transformações instantâneas. Falar, tudo bem, mas daí você teria que desenvolver todo o arcabouço técnico dessa linguagem, né? E como já existe uma coisa que faz isso, há todo o sentido de que você tente expressar o seu problema naquela linguagem que já existe, certo? Que é a linguagem de derivadas nesse caso. Então, n de t mais h, se você expandir aqui, seria n de t mais n de t RH. Eu gostaria de fazer aparecer uma derivada aqui. A derivada, como nós sabemos, é a taxa de variação instantânea. Então, você escreve uma taxa de variação média e faz o intervalo de transformação tender a zero. Então, eu vou fazer exatamente isso. Aqui você tem a diferença relativa, né, no tempo t e no tempo t mais h. Então, está quase aparecendo uma derivada aqui. Eu só preciso dividir por h, não é isso? O intervalo de tempo, né? Certo? Pois bem, então o que acontece agora? Agora eu teria que fazer o h tender a zero, né? Então deixa eu reescrever aqui. N t mais h menos nt sobre h é igual a nt RH sobre H. Certo? Então agora, se eu fizer, o que acontece quando eu faço H se aproximar de zero? Pela definição de derivada, que é o objeto que é útil para descrever as transformações instantâneas, né? Então eu já coloquei a coisa na forma para buscar aquela linguagem. Agora eu estou a um ponto de expressar as coisas naquela linguagem. Fazendo h tender a zero, eu ganho então a derivada. Vamos escrever assim agora. Então a derivada da função n no instante t. Então, como as coisas ficaram contínuas agora, eu vou escrever nt como n de t. Ou seja, o n deixa de ser uma sequência de números e passa a ser uma função do tempo, tá certo? Porque eu estou passando por contínuo, né? Então é melhor escrever as coisas na linguagem de funções. Então, n' de t vai ser igual ao quê? Veja que o R, que é a taxa de juros... desculpa, estou com o negócio dos juros na cabeça. O crescimento vegetativo relativo no período, ele é uma função, ele depende do H, né? Ele depende do tamanho do intervalo. Então, você pode me dizer o que seria o R de zero? O que é o R0? Ora, se o H poderia ser um mês, então o R de um mês é a taxa de juros de um mês.
o R de um dia é a taxa de juros de um dia. O R de um segundo é a taxa de juros de um segundo. No período de um segundo. Então, o que é a taxa de juros num período de tempo zero? É zero, certo? A taxa de juros no tempo zero é zero. A taxa de crescimento vegetativo. Quanto da população de búfalos cresce em 0 segundos? Que fração da população de búfalos cresce em 0 segundos? Zero. Né? Então, R de 0 é 0. Significa que RH menos R0 sobre H. Eu só escrevi assim puramente por uma questão estética de ver a derivada aparecendo. Né? Então, aqui você seria o N de T, né? Que é esse cara aqui. Então, como agora, como eu disse, novamente as coisas estão passando do discreto para o contínuo, eu vou usar a linguagem de funções. Então, o R de H passa a ser o R de H. Né? Então, o que você vai ter aqui, quando H tende a zero, é a derivada de R no quê? Quando H tende a zero, isso daqui vai para onde? Isso é a derivada da função R no ponto zero. Não é isso? Certo? Ou seja, o que é esse R'? Isso é como a velocidade com que a taxa de variação aumenta com o tempo. Ou seja, por exemplo, seria dizer assim, quando você vai considerando a taxa de juros em tempos cada vez maiores, em um dia, um mês, um ano, como que é a evolução desse número? É isso que tá codificado aqui. Talvez de um dia para um mês, o salto seja relativamente maior do que de um mês para um ano, coisas desse tipo, certo? Então, pensa um pouco sobre qual é o significado da derivada da taxa de variação no período. Pois bem. Então é isso. Isso aqui é um número qualquer, né? Esse R' de zero. R' de zero é um número qualquer. Vamos chamar de alfa, certo? É um número que depende da função R, né? Ou seja, tem a ver com a taxa de juros, a taxa de crescimento vegetativo. Portanto, você ganha isso aqui. N' de t é igual a alfa n de t. Então, esta lei de evolução é o que se chama... Como é que se chama isso daqui? Uma equação diferencial. É uma equação diferencial. O que é um diferencial? Um diferencial é uma diferença, né? Como essa diferença aqui. Só que o diferencial é uma diferença infinitesimal, ou seja, uma diferença em que se está tendendo a zero, né? É uma tendência, não é uma coisa objetiva, é uma abstração que tenta captar uma tendência, né? Uma diferença infinitesimal, né? Numa coisa que tem um certo padrão. E, portanto, você tem isso daqui, certo? Como que se interpreta o alfa? Né? Eu falei que o alfa ele é uma coisa associada assim à velocidade. É uma espécie de taxa de variação instantânea, né? da taxa de crescimento. Tem uma outra forma de vê-lo que é como N' de t sobre N de t é alfa. E lá do cálculo 1, talvez você saiba que isso daqui, né, a derivada de n sobre n é exatamente a derivada do logaritmo de n, né? Ou seja, isso daqui está dizendo para nós que o alfa é a derivada do logaritmo do número de indivíduos. Ou seja, o logaritmo do número de indivíduos é constante. Ou seja, num crescimento populacional
com recursos naturais infinitos, um crescimento vegetativo sazonal constante, sem competição, blá, blá, blá. Todas essas hipóteses que nós fizemos implica, segundo o nosso, a ótica da nossa subjetividade, né, vai levar a concluir que o logaritmo do número de indivíduos é constante. Certo? Se a derivada dessa função é constante, então nós vamos estudar nas próximas aulas algumas coisas, algumas técnicas de resolução de equações diferenciais. Então, se isso aqui ficar um pouco obscuro para você, embora acho que não deva ser, né, não se preocupe que nós vamos estudar um pouco de técnicas de equações diferenciais nos próximos vídeos. Então, log de n no instante t, ele vai ser alfa t mais uma constante que eu vou chamar de beta, certo? Se você então pôr a exponencial dos dois lados aqui, você ganha aqui o n de t é e elevado a alfa t mais beta. E usando a lei de exponencial, você pode escrever como e a beta e alfa t. E a beta é um número positivo, então vamos chamar de a, que é um número positivo. Certo? Então, o número de indivíduos no instante t é um certo número positivo e elevado a alfa t. Se você ver o que acontece quando o tempo é zero, você vai ver que o n no instante zero é exatamente a e elevado a zero, que é a. Certo? Então, vamos chamar isso daqui de n0. Então, o n0 é a. Ou seja, a lei de evolução é o número de indivíduos no instante t é o número de indivíduos inicialmente e elevado a alfa t. O alfa, então, ele carrega dentro de si de modo codificado o crescimento vegetativo. Então, alfa constante significa que o que? Nasce mais do que morre, né? E alfa negativo significa que morre mais do que nasce, certo? Pois é, então nós obtivemos aqui uma expressão geral que pretende ser uma lei de evolução de populações, claro, considerando todas aquelas abstrações e desconsiderando vários aspectos que nós vimos que poderiam ser relevantes, né? Então, isso aqui é uma abstração no sentido de que nós recortamos dos objetos aquilo que nós consideramos pertinente, mas é mais ainda uma abstração no sentido de que mesmo daquilo que nós consideramos pertinente, nós desconsideramos uma parte. Certo? Por quê? Por diversas razões, por razões de técnica, mais difícil expressar quantitativamente, não tem como coletar aqueles dados, ou seja, várias coisas de ordem, não limitações cognitivas ou de compreensão, né, teórica do que está envolvido, mas limitações do ponto de vista técnico, do ponto de vista prático. Né? E então, considerando todas essas limitações, nós ainda assim conseguimos parir uma expressão que pretende ser uma lei de evolução, considerando qualquer período, né, de incremento. Não precisa ser um ano, não precisa ser um mês. Todos eles estão embutidos nessa expressão aqui através do alfa. Né? Se você está interessado na evolução anual, né, você pode extrair isso a partir do alfa, certo? Basta você comparar essa expressão aqui com a expressão discreta, né, com essa expressão. Só você comparar as duas e você consegue determinar a taxa de crescimento num determinado período através do alfa. Então, o alfa, ele meio que sintetiza qualquer intervalo de tempo. Né? Qualquer intervalo de tempo que você escolha não precisa criar um modelo diferente para cada um. Você pode abarcar todos através dessa expressão aqui.
certo? Então, essa fórmula exponencial traduz quantitativamente o modelo que nós fizemos, levando em consideração todas as suas limitações, desde a esfera da apreensão até as escolhas arbitrárias, né, do ponto de vista técnico ou do ponto de vista de limitação de linguagem, certo? Então eu vou parar por aqui esse vídeo e na próxima nós vamos, não sei se vou fazer um modelo considerando alguns desses, talvez podemos incluir predador, presa ou competição, ou então simplesmente vamos estudar um pouco de equações diferenciais. Então vou parar por aqui. Obrigado.